Participe dos nossos cultos. Domingo, às 9 da manhã, Escola Bíblica Dominical. Às 19 horas, culto de celebração. Terças, às 19h30, culto de ensino da Palavra de Deus. Às quintas-feiras, às 19h30, noite de libertação. Nossa sede, Rua Florianópolis, Vila Paraíso, Fama. Presidente, Apóstolo Abigail Carlos de Almeida. Assembleia de Deus, Ministério Fama. Jesus ama você. A paz do Senhor para todos, e que essa paz, que excede todo entendimento, esteja sobre o seu coração na edição de hoje. Estamos no ar com mais uma edição do nosso programa Manancial de Vida. E nós queremos desejar a todos vocês a bênção, a saúde, a paz, a felicidade que Jesus, através da sua palavra, pode trazer a cada um de nós. O nosso pastor Abigail, o nosso presidente, deseja a todos vocês que possam ser envolvidos e renovados pelo poder da palavra de Deus que será ministrado na edição de hoje. E olha que nós estamos procurando selecionar as melhores matérias para vocês. Esperamos que vocês estejam sendo abençoados. Queremos continuar deixando à sua disposição o Disque Oração que está no seu monitor, que você possa interagir conosco, acessar o nosso site, que está aparecendo no seu monitor também. E queremos estar cada dia mais próximos de todos vocês. E que possamos estar recebendo testemunhos, os seus pedidos de orações, até porque o nosso objetivo maior deste programa é que você seja abençoado por ele. Ó, dá-me de beber da água da fonte da vida, antes que o haja. Meus irmãos, com alegria que nós estamos aqui no Conjadém, participação expressiva aqui da juventude do nosso país. É uma demonstração de que tem valido a pena o investimento, o apoio, o cuidado dos pastores com a sua juventude. Realmente nós temos no Ministério de Madureira uma juventude que é forte e que tem vencido o maligno. Portanto, nós já podemos contemplar a glória de Deus aqui se manifestando através dessa bonita, dessa abençoada festa. Estamos certos de que amanhã, nós na continuidade, nós teremos aqui o agir de Deus, o mover de Deus, vidas sendo salvas. Portanto, vale a pena. Se você puder e estiver acompanhando a nossa programação, venha ainda participar amanhã dessa programação linda que Deus está preparando para toda a nossa juventude do nosso país. Parabéns a todos os pastores que têm apoiado, incentivado e têm participado efetivamente dessa grande festa. Deus abençoe, nosso abraço a todos vocês. O Big Bang pra disfarçar, pode alguém ter dúvida? Apraz cumprimentá-los, dizer a nossa juventude Fama ativa aqui na Conjadém, Congresso Nacional da Mocidade. Com alegria, parabenizando todos os nossos jovens que efetivamente faz presença maciça aqui neste conclave. Que Deus abençoe a sua vida em o nome de Jesus. Está certo então. Dono de toda a ciência. Eu quero cumprimentar todos os jovens da Assembleia de Deus do Brasil, Ministério Madureira, que vem a Goiânia para essa grande celebração.
abraçar ao mesmo tempo a mesa diretora da Convenção Nacional, que elege a juventude como prioridade do nosso ministério. Parabéns ao Bispo Manuel Ferreira, parabéns ao pastor Samuel Ferreira, a todos aqueles que acreditam nas moças e rapazes que servem a Deus, que não se envergonham do Evangelho, que não escondem a fé. Moças, rapazes, parabéns, sejam bem-vindos a Goiânia, recebam bênçãos de Deus, saiam daqui renovados até que Jesus volte. Deus abençoe, em nome de Jesus. Ninguém explica Deus, e se duvida, Ou se acredita, ninguém explica. É uma alegria grande poder estar aqui em Goiânia, participando desse Congresso Mundial da Juventude de Madureira, né? E com uma participação de 462 jovens lá do estado de Mato Grosso. É a representação de Mato Grosso nesse Congresso Mundial. Tenho uma certeza que esse congresso será uma bênção para a glória do Senhor Jesus. Deus, dono de toda a ciência, sabedoria e poder. Pastora Abigail, Carlos de Almeida. Para trazer aos nossos telespectadores o meu abraço, como sempre, desejando que esta hora você esteja gozando de paz com o seu lar, dizendo das famílias, que às vezes está o lar um pouco destruído. O melhor remédio para o lar destruído, o casal, enfim, é o chamado perdão. Uma reconciliação sempre traz paz na alma. Muitas vezes o casal está estando em atrito um para com o outro, sai o almoço, a mesa toda repleta, mas não tem apetite para comer, ou um jantar. Também deita na cama, muito boa cama, porém não tem sono para dormir. Mas se tiver paz, é um lar rico. Paz não é ter um carro novo, não é ter uma casa nova, mas é uma boa vivência para os casais que estão atritos. Hoje, muitas vezes, a pessoa já casa pensando em um divórcio. Isso não é de Deus, porque de Deus diz que o casal só separa a morte. Morrendo um, o outro fica livre para casar com quem quiser, ainda reserva que seja no Senhor. Há muitos casais que só pensam na carne, pensam às vezes só na prostituição, e não pensam que tem uma vivência, ou às vezes pensam nos filhos também, que eles têm que ser um exemplo para os filhos, porque um bom lar, os filhos sempre copiam aquilo que o pai faz, a filha aquilo que a mãe faz. Então aqui está o meu conselho nesse programa. Toma um exemplo como um bom esposo, como uma boa esposa, como um bom pai, como uma boa mãe, e você como um bom filho, trata bem para ser bem tratado. E indo além mais, respeitando sempre algumas pessoas mais velhas do que você, tratando bem para ser bem tratado, respeita para ser bem respeitado. Esta é a minha palavra nesse programa, nesse dia. Aceitem o conselho do pastor Abigail Carlos de Almeida e seja feliz no seu lar. Amém? Pastora Abigail, Carlos de Almeida. Participe dos nossos cultos. Domingo, às 9 da manhã, Escola Bíblica Dominical. Às 19 horas, culto de celebração. Terças, às 19h30, culto de ensino da Palavra de Deus. Às quintas-feiras, às 19h30, noite de libertação. Nossa sede, Rua Florianópolis, Vila Paraíso, Fama. Presidente, Apóstolo Abigail Carlos de Almeida. Assembleia de Deus, Ministério Fama. Jesus ama você. Por que chorar? O que nos leva a chorar? O apóstolo do amor na sua preciosidade de vida, ele, por não negar a Jesus, quando insultado pelo imperador, e olha que negar é tão fácil. Queridos,
negar a Jesus é tão fácil. Pedro, por exemplo, negou Jesus de graça. De graça. O apóstolo São João, o apóstolo do amor, foi insultado. Ele não negou Jesus. E por não negar a Jesus, ele foi levado para a ilha de Patmos. Parece ser bonito, né? O nome para a ilha de Patmos. Há muitas pessoas que dizem: eu queria estar numa ilha deserta. É porque não sabe, né? É porque não tem noção. A ilha de Patmos queria dizer a ilha do sofrimento, a ilha da dor. Era como que alguém que era sentenciado à morte era levado para a ilha de Patmos. Era caminho sem volta, era viagem só de ida. Sabe aquela coisa que você tem intimidade de expressão, de palavras, de oração, de estar a sós com Jesus. O maior perigo do homem e da mulher, e que o leva a negar o mestre, é quando ele começa a se covardar, ele começa a afastar, ele começa a ficar pelos cantos, ele começa a não ter a convicção da palavra. Aí ele vai ficando como que um animal desprendido da manada. Sabe o que acontece com animal desprendido da manada? Ele se torna presa fácil, que leva, às vezes, um Pedro a negar, que leva, às vezes, um homem e uma mulher a negar a Jesus. É que ele vai deixando aos poucos. Ele vai estacionando aos poucos e vai perdendo a sua resistência de vida espiritual, de vida ministerial. E daí a pouco ele não mensura para deixar de falar a verdade, ele já não tem a prescrição de oração e leitura da palavra. Por quê? Ele se torna aos poucos uma presa fácil do inimigo e às vezes de graça ele nega o mestre, o salvador da sua alma. João, colocado na ilha de Patmos, não tinha expectativa de volta, não tinha esperança de que haveria uma reviravolta na sua vida. É o fim. Você já deparou num momento da sua vida que você fala: para mim não tem mais jeito, para mim não tem mais solução, eu não tenho honra nem na minha própria casa, nem a minha família me valoriza, eu bato as portas para o emprego, eu não consigo, eu sou matéria vencida. Para João era para ele sentir dessa forma. Mas pelo contrário, lá na ilha do esquecimento, na ilha do sofrimento, na ilha da dor, na ilha da morte. Sabe aquela coisa de dizer, já que não tem expectativa, já que não tem mais esperança, aqui é só eu e Deus, Deus e eu vou atentar para aquilo que é mais importante na minha vida. Deus às vezes te leva para a ilha do sofrimento. Deus às vezes te leva para a ilha do esquecimento. Deus às vezes te leva para a ilha da dor. Quando você pensa que não há mais saída, Deus está dizendo: eu sou a sua própria saída, eu sou a sua própria esperança, eu estou do seu lado. Ainda que o mundo inteiro vira contra você, eu estou do seu lado, sou a sua esperança, sou a sua expectativa, eu velo
pela minha palavra para cumprir, e eu faço de você guerreiro valente e vitorioso. Resultou no quê? Resultou no livro da Revelação, que João escreve ali onde ele pensava que não tinha mais solução para a sua vida, não tinha mais jeito. Aí João, quando ele está lá finalizando o livro da Revelação, nesse verso 4, que eu entendo que é uma beleza singular, João diz: olha, ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. A gente já nasce chorando. A gente vive no choro. E quando morre? O versículo que João refere, ele refere exatamente a morte lá já não existirá. Essa tristeza é tristeza do luto. Essa tristeza é a tristeza do choro, da perda de um ente querido. Lá não haverá, porque isso já é passado. Não tem mais pranto, não tem mais luto, a morte já cessou. Que expectativa de vida que nós temos? Olha, quando criança, a gente nasce chorando. Chorando por quê? Sei lá, de repente, pela atmosfera, a pressão do ar que a criança recebe, a dor do ouvido. De repente, por estranhar um mundo completamente diferente do que era o seu. Eu não me lembro, mas eu acredito que lá no ventre da minha mãe, tudo quentinho, protegido. Não é? Quando nasce, tudo diferente. Clarão. A criança já nasce chorando. Primeiros passos, quando começa a comer, a mãe sabe que a criança chorou porque quer comer. A mãe conhece o choro da criança porque ela quer dormir. Você pode observar, a mãe diz, ele está chorando porque quer dormir. Olha aí, a gente olha e não vê nada, mas a mãe conhece. Ele está chorando porque já está quase dormindo. E à medida que vai se passando os dias, meses e anos, o choro se difere. Todavia, a gente nunca para de chorar. O pai, eu estou dizendo aqui da criança que chora. O pai chora pela incerteza da sobrevivência e o sustento da família. O pai chora por saber que ele tem as contas a pagar, o cumprimento das suas obrigações como pai. Pai quer dizer mantenedor da casa. Se bem que tem muitos homens que são varunca, manda a mulher, ele nunca, ele mal presta para ser homem, mas para cuidar da casa ele não presta tanto. Mas salvo exceções, a obrigação dele é de cuidar e manter a casa. Mas de repente bate o desemprego, de repente bate a falta da estrutura, aí o pai chora porque não consegue. Pastor, e a mãe? A mãe chora porque ela quer ver o bem dos filhos, ela quer ver o filho passando nos seus estudos, a mãe quer ver o filho sadio. Olha, você não sabe quando um filho adoece, por exemplo, a mãe adoece junto com ele. É o amor que mais aproxima o amor de Deus, é o amor da mãe. A mãe chora apenas de ver o filho chorar. A minha mãe, por exemplo, teve 9 filhos. A gente não consegue perceber por qual ela se distingue melhor amor do que o outro. Porque ela consegue fazer uma ligeira divisão de amor, e quando um quer arrazoar que ela ama mais a ele, ela diz: eu amo você também. Me lembro uma vez que eu estava doentinho, bem pequeno, minha mãe pegou no colo e ela dizia: come, meu filho. Eu dizia: não quero, quem está doente não quer comer, não tem apetite para comer. E ela dizia: eu vou fazer um pãozinho de queijo, que você gosta de pão de queijo. E eu dizia: eu não quero. Ela fez o pão de queijo, ela trazia na minha boca: come só para me agradar. Ela colocava aquilo na minha boca meio que chorando,
Porque a preocupação do bem-estar do seu filho. O que te faz chorar? Sofrimento, a incerteza. O que te faz chorar? As emoções. O que te faz chorar? A doença que bate à sua porta. O que te faz chorar? São N situações que trazem choro. E um dia ou outro, você já chorou. Você pode estar chorando hoje por uma situação que você está vivendo. E sabe, queridos, a insensibilidade do ser humano às vezes é tão forte que ele vê o outro, às vezes, à beira da morte. Pior do que isso. Às vezes ele vê o outro que eu digo, o seu vizinho, o seu próximo, o seu irmão. Ele vê alguém que ele até às vezes dizia que amava. Às vezes velando um corpo de um ente querido. E às vezes a insensibilidade bate tão forte que ele passa de largo. Finge nem ver. Parece que não existe nada com ele. Mas às vezes você que está vivenciando um problema. Há um provérbio que diz que só sabe a dor quem está com ela. De repente te bateu uma falta de ar. A respiração ofegante. De repente você busca o que está acontecendo comigo. Você não sabe, mas você sabe chorar. Você não sabe o que você está vivendo, às vezes no presente. Você sabe que você está sofrendo. Qual é o seu sofrer? Jesus é a solução para o sofrimento e a dificuldade dos seus. Aí João lá na ilha de Pátio, desesperançoso, mas convicto de que ele estava servido por Deus e por seus anjos. Ele escreve o livro da Revelação e diz: eu vi novos céus, mais de um. Eu vi nova terra. Porque o céu e a terra já se foi. O mar já não existe. Só consegue ver as coisas espirituais quem tem olhos espirituais. Só consegue discernir a vontade de Deus quem tem o coração nas coisas espirituais, nas coisas de Deus. Um dia o salmista Davi, ele escreve: Deus, recolhe as minhas lágrimas. E eu falo as minhas lágrimas, porque é o que João diz. Ele diz: ele vai enxugar toda lágrima. Quero que você entenda que eu disse do choro de uma criança, do choro de uma criança maior, do choro do pai, do choro da mãe, do choro de alguém que chora por alguém que se foi, por alguém que despediu. E existem pessoas que já se foram, a gente nunca esquece dele, é ou não é verdade? De repente, quando você lembra, você começa a chorar de novo, porque você tem carinho. Você tem sentimento por aquilo que se foi. Mas de todas essas tristezas e choros causados, João está dizendo: naquele dia ele vai enxugar toda sua lágrima. Ou seja, todo o seu sofrimento vai cessar, porque Ele, o próprio Jesus, vai enxugar a sua lágrima. E já não vai haver tristeza, luto, pranto, porque a morte já não existirá. O salmista Davi então diz: Deus, recolhe as minhas lágrimas no teu odre. O que é odre, pastor? Odre era um recipiente que fazia para colocar azeite, para colocar
leite de repente, para colocar vinagre, feito de couro, não sei, talvez não existisse ainda vidros, como temos aqui de óleo de unção, mas o salmista ele diz: Deus, recolhe. Você algum dia recolheu as suas lágrimas? Eu convido a todos para, juntos comigo, orar ao nosso Deus, porque sabemos que a oração nos ajuda a vencer as lutas que surgem a cada dia. Às vezes, na época em que estamos vivendo agora, dias difíceis, como se vê o comentário, dias de crise, mas nós, em Cristo Jesus, somos vencedores. Então eu convido agora, ora comigo nesse instante. Senhor Deus, na tua presença entro nesta hora, pedindo socorro àqueles que têm necessidade, que passam por dificuldades financeiras, talvez alguns doentes também, que o Senhor possa responder a nossa oração, seja com eles, Deus, curando e dando a vitória, porque o Senhor é o dono do ouro e da prata. E neste nome eu oro e agradeço já em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e te guarde. Continue conosco. Dias abençoados sobre vocês. Semana abençoada a todos. Que vocês possam ser prósperos e abençoados por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Até o nosso próximo programa, se Deus os permitir. E não esqueça jamais, Jesus ama você. Vou voar nas asas do vento, na hora e no tempo em que Deus me chamar.